Nós saudamos a toda a amada igreja e a todos os presentes com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. O clima de festa realmente está... Que noite abençoada, né? Que encontro maravilhoso. Não havia coisa melhor que você pudesse estar fazendo nessa noite que se comparasse a estar aqui na casa do Senhor, com esta família amada em Cristo, honrando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia! Nós queremos mais uma vez agradecer a presença de algumas pessoas que estão conosco nessa noite, que receberam um convite, né? Ou foram tocados pelo Espírito Santo para vir celebrar conosco. É uma honra, é uma alegria. E a presença de vocês ainda torna essa festa mais bonita ainda. Queridos, Deus passou a semana toda nos falando sobre esse tema, sobre maturidade. Muitos homens e mulheres foram usados por Ele para nos ensinar, nos alertar, nos orientar. Por isso eu não tenho a pretensão nessa noite de ir além daqueles que já falaram, que me antecederam. Talvez corra o risco até de ser repetitivo. Mas com certeza o Senhor vai nessa noite fixar bem fundo na nossa mente aquilo que Ele vem nos ensinando, nos mostrando, que nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos pegar essa semente e lançar fora, porque é uma semente poderosa para a nossa edificação. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Leremos o versículo 11. Esse versículo que tanto foi enfatizado essa semana. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Se porventura a pessoa que está do seu lado estiver sem Bíblia ou com dificuldade de localizar, ajude-a gentilmente. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Mesmo assentado como a congregação se encontra, o apóstolo Paulo declara o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Curva a sua cabeça e fale com Deus nesse momento. Diga: Senhor, complete a tua obra na minha vida nesta noite. Nada que Deus faz para conosco, irmãos, é por acaso. Tudo tem um propósito. E há um propósito santo do Senhor para você estar nessa noite, nessa casa de oração. E Ele vai revelar esse propósito a você. Nosso Deus e Pai, abra, Senhor, cada coração aqui nesta noite, cada mente aqui nesta noite, para estar receptivo àquilo que o Senhor tem a mostrar, a ensinar. Que a dureza do coração caia por terra em nome de Jesus. Que toda e qualquer dispersão, toda e qualquer desatenção nesse momento seja retirada do nosso meio. Que qualquer iniciativa do inimigo, ó Deus, para impedir que cada um de nós venhamos a estar atento ao teu falar, que nenhuma delas, Senhor, tenha sucesso, mas que a partir de agora o Senhor nos tome pela mão. O Senhor, através do teu Espírito, ó Deus, nos leve cativo à tua presença, e que o Senhor ministre sobre nós uma palavra de poder, uma palavra de impacto, uma palavra que cause reflexão, uma palavra que traga mudança, uma palavra, Deus, que traga direção. É a oração que fazemos a Ti, com muita fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Eu quero ser muito prático nessa noite. Eu não tenho o objetivo aqui de fazer uma exposição teológica acerca desse texto. Mas eu quero que você, enquanto estiver ouvindo essa mensagem, se imagine lá na tua casa, sentado na sala, talvez na frente de uma televisão, ou conversando com o teu irmão, com o teu pai. Você que é casado, talvez se imagine lá no teu quarto com a tua esposa, conversando. Talvez tendo uma discussão sobre o relacionamento, uma DR, como a gente chama. Você jovem, se imagine lá no teu colégio, com os teus colegas, com os teus amigos, batendo um papo no intervalo. Você que gosta de um futebol, se imagine lá no campo de bola, quando você está lá com a temperatura subindo, né? Receba esta palavra desta maneira. Você, meu irmão, que integra o ministério da igreja, que de repente, né, pense naqueles momentos de ensaio, naqueles momentos de reunião, onde a gente está colocando as ideias. E a pergunta é, você se considera uma pessoa madura em todos esses momentos? Você é visto como uma pessoa madura. Sabe onde mais a maturidade fica evidente, ou a falta dela é percebida? Nos relacionamentos. E é aí que você começa a perceber o nível de maturidade de uma pessoa. O texto que lemos faz parte de um capítulo onde Paulo está fazendo uma exposição muito bonita sobre amor. E ele está falando como esse amor transformou o seu ser, transformou a sua vida, mudou a sua história. Subitamente Paulo para e faz uso de uma ilustração muito curiosa. E Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino. Mas um dia eu deixei para trás isso. Eu decidi amadurecer. E eu deixei as coisas de menino. Você percebeu quantas vezes aparece a palavra menino nesse versículo? Percebeu? Alguém bom de conta aí? Quantas vezes? 5. 5 vezes. Será que Paulo está querendo dizer que ser menino é um problema? Não. Ser criança não é problema. Jesus era apaixonado pelas crianças. E delas é o reino dos céus. Mas Paulo está preocupado com uma outra coisa. Ele está preocupado com o homem menino, imaturo, com a mulher menina, imatura, com o crente que não quer amadurecer e permanece eternamente imaturo. Vou falar uma coisa aqui para os rapazes. Moças, não sonhem em casar com meninos, mas com homens. Alguns homens por aí podem até ser atraídos por meninas, porque isso na nossa sociedade lamentavelmente não acontece. Mas quando pensa em casar, pensa numa mulher madura. Eu quero começar firmando algumas verdades que nós ouvimos durante esta semana e que precisamos guardar bem no coração sobre maturidade. Uma delas foi enfatizada muito bem ontem pelo pregador da noite, o pastor Cícero. Maturidade não está obrigatoriamente associada à idade.
E nós entendemos claramente isso. O envelhecimento ele é inevitável. Maturidade é uma opção. É uma opção. Há pessoas que não amadurecem porque não querem, porque resistem, porque decidem manter um comportamento infantil. Mas escuta uma coisa aqui. A falta de maturidade nos cobra um preço muito alto. Muito alto. A falta de maturidade pode causar prejuízos. Pode nos levar a perdas irreparáveis. Você já pensou, você já parou para pensar o quanto a falta de maturidade causa problemas na vida de uma pessoa? Eu vou falar de algumas coisas aqui que com certeza vocês ou já vivenciaram ou já olharam isso em algumas pessoas. Você já ouviu falar de pessoas que perderam o emprego por falta de maturidade? Eu já perdi. Eu lembro lá no início da minha juventude, eu perdi emprego por falta de maturidade. É duro você refletir e perceber que foi a tua imaturidade, a tua infantilidade. Você já ouviu falar de pessoas que perderam amigos por falta de maturidade? Vocês já ouviram falar de pessoas que se endividaram por falta de maturidade e fica tentando encontrar uma explicação ali, faltou cabeça naquele momento? Vocês já ouviram falar de casais que se separaram por falta de maturidade? Ô irmãos, tem horas que a gente está sentando com alguns casais para conversar e não consegue entender por que tanta confusão em casa, por que tanta briga. Em meia hora de conversa fica evidente algo que, com tanto tempo juntos, eles não perceberam. Faltam amadurecer no relacionamento. Você já ouviu falar de igreja que se dividiu por causa de irmãos imaturos? Porque a liderança, o pastor, faltou maturidade naquele momento. É disso que nós queremos pensar nessa noite. A falta de maturidade compromete a nossa qualidade de vida. Pessoas que poderiam estar vivendo bem melhor do que estão, mas porque não tem cabeça, porque não amadurece, estão tendo dificuldade. Eu estava dizendo ontem, o imaturo, ele sabota a própria vida. Porque o imaturo, ele é inconsequente. Ele não consegue avaliar a extensão de uma fala, de uma decisão que toma, o impacto dela, além do agora, amanhã, depois, daqui a 10 anos. Não avalia as consequências daquilo que diz, de como está agindo. Estava lembrando da história de um menino que caiu de madrugada da cama. Qualquer menino tem uma história dessa para contar. Caiu da cama. E a mãe perguntou: o que aconteceu? Por que você caiu? Ele diz: eu acho que eu fiquei muito perto da borda da cama, e por isso eu caí. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, algumas pessoas, por falta de maturidade, vivem o tempo todo no limite. Você vai dizendo, você vai olhando, você vai cair, vai se arrebentar, vai se dar mal,
Está muito evidente aquela situação, está muito clara. Crentes que se diziam do evangelho porque querem andar no limite o tempo todo na borda. Sabe, você vai levar, eu vejo na escola onde eu trabalho, quando você está entrando, aí tem tipo uma muretazinha. É impressionante como as crianças querem andar na mureta, correndo o risco de desequilibrar e cair de um lado para outro. Mas tem gente que aprendeu a viver a vida assim, o tempo todo se expondo a risco por falta de maturidade. O imaturo, ele é inconstante. Ele está fazendo uma coisa aqui, irmãos, chega com uma novidade, sabe, empolgado. E aí vamos que vamos. Amanhã, ele nem fala mais naquilo. Já está fazendo uma outra coisa, já está, sabe, empolgado com uma outra coisa. O imaturo, ele é indeciso. E o pior, adia decisões importantes que não poderiam ser adiadas e vai adiando até chegar ao momento que nada mais pode ser feito. Ele vai conversar com alguém e dizer: rapaz, por que tu não falaste isso para mim a semana passada? Por que você não pediu ajuda? Por que você não decidiu isso mais tempo? Mas ele empurrou a situação até o momento em que não dava para fazer mais absolutamente nada, porque falta maturidade. O imaturo não suporta, não resiste às pressões. Falta, sabe, aquela capacidade de suportar as lutas, os embates da vida, as tribulações. Você percebe? O imaturo é um criador de problemas natural. Ele não faz esforço. Ele cria confusão com uma facilidade muito grande. Enquanto a Bíblia nos desafia a sermos pacificadores, o maduro ele pacifica, ele junta, o imaturo ele espalha. Jesus diz em Mateus 5,9: bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero dizer para você que o caminho da maturidade, ele é um caminho que nós percorremos a vida toda. Nós nunca seremos totalmente plenos, mas sempre iremos ser desafiados a ir um pouco mais além. No texto que lemos, Paulo mostra o caminho da maturidade. Como ele se tornou uma pessoa madura. Paulo diz: eu decidi deixar para trás as coisas de menino. Eu decidi abandonar as atitudes infantis. De quais atitudes Paulo está falando? Que comportamentos de menino Paulo está enfatizando? E aí nós vimos o pastor falar: é de alegria? Não, a criança é naturalmente alegre, e isso é uma coisa bonita que nós devemos cultivar na nossa vida. É a pureza de uma criança? Não, isso nós não temos que desistir. O Senhor Jesus nos desafiou a sermos puros de coração. Mas Paulo diz: eu deixei de falar como menino. A primeira coisa de menino que Paulo deixou para se tornar maduro, ele diz: eu deixei de falar como menino. Todos nós aqui temos, ou já tivemos crianças na nossa casa. Como é que o menino fala? Menino pede. Menino tem hora que chega e exige, que parece que ele é o adulto da casa, ele que sustenta a casa. Menino grita. Hoje à tarde eu estava lá, tinha uma criança lá, ela estava zangada, e ela começou a gritar. Às vezes fala coisas que ofende, não avalia a consequência daquilo. Menino faz bullying. E nós temos que deixar isso. E isso não tem nada a ver com alguém maduro. Entende uma coisa? Tentar resolver no grito é coisa de pessoa imatura. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vê que na casa
Nós estamos tentando ganhar a discussão no grito. É quem se impõe, é quem intimida, é quem grita mais alto. Adultos conversam. Adultos dialogam. Adultos contribuem com a sua opinião, não impõem a sua opinião ao outro. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Quem é você quando está no meio de uma discussão? Você é maduro ou você é imaturo quando está discutindo? Está vendo onde é o nosso desafio? É quando a gente está nervoso ali, sabe? Discutindo com o outro, discordando do outro, irritado com o outro. Quem é você quando está lá no campo de bola e está irritado na discussão? Você é maduro ou você é infantil? Quem é você quando está chateado com a esposa dentro de casa e resolve então acertar os ponteiros? Você é maduro ou você é infantil? Quem é você quando está irritado com o teu irmão que entrou no quarto e bagunçou e começa a discutir com ele? Você nesse momento é maduro ou você é imaturo? Pessoas maduras sabem a hora de falar e a hora de calar. E a Bíblia diz que há tempo para falar e há tempo para calar. Mas alguns se danam a falar e falam e falam. Pessoas maduras sabem falar, mas sabem ouvir. Se você está apenas disposto a falar, a colocar o que você pensa e não para ouvir o que o outro está enxergando, o que o outro tem a dizer, você precisa crescer em maturidade. Provérbios 21, 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E por falta de maturidade, às vezes nós estamos trazendo o sofrimento para dentro da nossa casa. O sofrimento para o relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos. Paulo está dizendo: eu abandonei essas coisas, eu abandonei a fala de menino. Eu agora sou mais responsável, porque eu sei que tenho que ter compromisso com aquilo que falo. Porque eu sei que a palavra é semente. E aquilo que eu lanço vai brotar para o bem ou para o mal. Por isso eu deixei de falar como uma criança. Mas Paulo diz também que uma outra coisa que ele deixou, quando decidiu amadurecer: eu deixei de sentir como menino. Quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino. E Paulo está dizendo: eu deixei os sentimentos de menino. E o sentimento de uma criança, ele é desequilibrado. Ele não tem um controle emocional pleno como tem que ter um adulto. Já viu? Tem hora que chora que não parece que não vai parar de chorar. Aí daqui a pouco para de chorar, o rosto ainda está todo molhado e dando a rir, né? Você percebe que as coisas são muito extremas quando você fala de criança. Tem hora que criança tem um medo de algumas coisas que são inexplicáveis. Tem hora que ele tem uma coragem que nos assusta. E Paulo está dizendo: eu deixei esse passado de desequilíbrio. De desequilíbrio. Eu estou procurando sentimentos mais equilibrados. Criança tem dificuldade de ser contrariada. Não lida muito bem com esse sentimento. Mas lamentavelmente, irmãos, às vezes nós temos dificuldade de ser contrariados, de sermos contrariados. De ouvir alguém que pensa diferente de nós. E eu pergunto: como é você quando é contrariado? Você é maduro para alguém discordar de você?
e você separar a pessoa das suas ideias. Porque às vezes nós causamos uma confusão tão grande. Irmãos, eu estava falando hoje pela manhã, nós estamos vivendo um tempo de intolerância quanto à ideia contrária do outro. Se o outro não pensa como eu acho que ele deva pensar, se o outro diverge de mim, eu não consigo separá-lo das suas ideias, e eu vou rotulando. É um idiota, é um imbecil, é um louco. E nós não podemos agir dessa maneira, porque isso é pensamento imaturo. Não aceitar o pensamento contrário. Tem horas que eu fico espantado quando estou acessando as redes sociais e vejo o quanto as pessoas não têm a tolerância com o pensamento contrário. Ele tem o direito. Ele tem o direito de pensar errado. Você, em todos os seus pensamentos, é assertivo, é certo. Nós temos que ter muito cuidado. Quem você é quando está sofrendo? Você enfrenta o sofrimento com maturidade? Ou se torna imaturo no sofrimento? Pessoas imaturas não conseguem lidar com sofrimento. Você observa uma criança, quando ela é exposta a um sofrimento, ela entra em pânico, em desespero. Isso é natural. Mas Paulo está dizendo, ei, eu amadureci. E Paulo passou por situações terríveis, mas ele aprendeu a enfrentar aquilo com equilíbrio. E quando ele estava ensinando Timóteo, um jovem, em 2 Timóteo 2,2 ele diz, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meu filho, nós estamos na vida sujeitos a passarmos por momentos difíceis. Você não precisa entrar nesse desespero. Lembro quando já estava entrando na adolescência, e às vezes eu, sofrendo com uma situação, indignado, alguma coisa assim, ou algum. E meu avô era muito duro. E aí quando ele me viu chorando, ele disse, engole o choro. Tu não é mais menino. Parecia bruto, né? Bruto, ele está dizendo, ei, já está começando a ficar estranho. Olha onde é que você está. Romanos 8,18, Paulo diz, considero que o nosso sofrimento atuais não podem ser comparados com a glória em quem nós será revelado. Paulo está dizendo, sabe por quê? Que eu consigo hoje enfrentar as situações de sofrimento. Eu não estou dizendo que eu não sinto, que eu não sou humano. Mas ele está dizendo, eu olho de uma outra perspectiva. Eu fico imaginando tudo que Deus tem reservado para mim, tudo que Deus já conquistou para mim, e eu encho meu coração de fé, de alegria e de esperança, e eu enfrento essas situações de cabeça erguida. Porque agora os meus sentimentos estão mais maduros. Paulo diz, eu quis amadurecer, eu tive que deixar de falar como menino. Eu tive que deixar de sentir como menino. Mas eu tive que deixar de pensar como menino. Gradativamente eu fui mudando algumas coisas aqui dentro. Crianças, muitas vezes são egoístas. Faz parte da idade. O problema é um adulto egoísta, um marido egoísta, uma esposa egoísta, é um crente egoísta. Porque os egoístas têm dificuldade de conviver em qualquer lugar. O nosso chamado é para partilhar, é para dividir. E quando você tem no ambiente familiar alguém que se nega a amadurecer nessa perspectiva, ele se torna egoísta, ele vai dificultar a vida da família toda. Ele vai começar a se envolver em discussões bobas, porque é meu, porque é do meu jeito, isso é para mim, foi eu que comprei, esse lugar aqui é reservado para mim.
Há, irmãos, uma casa onde as pessoas desenvolveram esse comportamento egoísta, ela é toda loteada. E esse espaço é fulano, é do fulano, não toca isso, senão a confusão da feia. Sabe? Esse sentimento de posse que é prejudicial. Mas nós não podemos desenvolver isso, queridos, na convivência espiritual com os nossos irmãos, na convivência familiar. Pensamentos de meninos são difusos. Mudam o tempo todo. Você não consegue sequer acompanhar o tanto que ele vai mudando os pensamentos. Como que quando criança, todo dia a gente faz 1000 planos. Vamos dormir amanhã, fazemos mais 1000. Mas é difícil você conviver com alguém assim, que não consegue ter um foco. Todo dia ele tem algo mirabolante a fazer, amanhã aquilo que ele estava fazendo, falando hoje, amanhã já não tem mais, já está falando de outras coisas, não consegue. Nós precisamos amadurecer. Tem pessoas na vida que não conseguem conquistar, porque não conseguem focar, porque ainda não amadureceu. Não percebe que a conquista exige um planejamento, exige investimento, exige um tempo para que as coisas amadureçam, e porque as coisas não vêm logo, desiste. Paulo está dizendo, eu deixei de pensar dessa maneira. Pensamento de menino é distorcido, nem sempre tem sentido com a realidade. Ele constrói um mundo para ele. Mas quando você vai conversar, você percebe que aquele mundo é um mundo dele. Irmãos, algumas pessoas começam a desenvolver, sabe, um pensamento desconectado com a realidade. Ele vai desenvolvendo alguns complexos, porque não amadureceu. E aí ele entra na igreja, está um grupo de irmãos falando, ele olha assim, se um olhar para ele, se estão falando de mim. Ele já fica todo desconfiado, estão falando de mim, né? Começa a olhar para a roupa, será se eu, né? Tem nada a ver, as pessoas estão falando de outra coisa, mas na cabeça dele ele desenvolveu aquilo. Sentou no ambiente, estão rindo de mim. E vai desenvolvendo dessa maneira. O pior, se passou por ele e você não cumprimentou, está zangado comigo, está de mal comigo. Às vezes você não cumprimentou porque não viu, porque estava olhando para outra direção, porque, não, pastor, não é, ele está intrigado comigo, está de mal comigo. E Paulo está dizendo, olha, nós devemos estar buscando pensamentos excelentes. Nós temos que estar, sabe, com o nosso pensamento voltado para as coisas do alto. Nosso pensamento tem que estar voltado para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, irmãos, essa semana ecoou muito forte entre nós aqui. O desafio de Deus é hora de deixar de ser menino. É hora de amadurecer. É hora de deixar de dar trabalho e passar a trabalhar. Porque tem gente que passa tempo demais dando trabalho. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Ou vai querer continuar sendo menino o tempo todo, dando trabalho para os outros. Aí dá trabalho dentro de casa. Sabe? Aí dá trabalho para os pais. Chega na igreja, dá trabalho. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar. É hora de deixar de querer ser o tempo todo cuidado e passar a cuidar. Há uma fase natural na vida da gente que a gente precisa de cuidado. Mas chega um momento que nós temos que reconhecer que agora é a nossa hora de cuidar dos outros. Os irmãos que são novos convertidos, aí chega, nós temos que ter todo o cuidado, né, com eles. De acompanhar, de conversar, de fazer um estudo bíblico, até que ele consiga se equilibrar. Mas, meu irmão, depois de algum tempo, é a hora de você começar a cuidar de outros. Porque esse é o processo natural de amadurecimento.
É hora de deixar de brincar com coisas sérias. Coisas sérias precisam ser tratadas com seriedade. É hora de deixar de brincar com coisa santa. Pessoas imaturas brincam até com coisas santas, irmãos. Parar de brincar de entrar e sair da igreja. Porque isso é sinal de imaturidade. Parar de brincar de entrar e de sair do ministério. Parar de brincar de receber uma responsabilidade, daqui a pouco agir como se nada você tivesse de compromisso com aquilo. Deixar de se esconder atrás de desculpas para não assumir a sua responsabilidade. Algumas pessoas ficam o tempo todo alegando que eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Sabe, irmãos, compromissos todos nós temos. Mas mesmo assim, Deus cobra de nós responsabilidade. É hora de buscar maturidade. A maturidade é uma bênção na vida de uma pessoa. Quando você amadurece, você se torna um abençoador onde você está. Você acalma o ambiente. Você pacifica. Você equilibra. Irmãos, quando nós temos uma pessoa equilibrada, quando nós temos uma pessoa madura no ambiente, ele consegue dizer, olha, te acalma aí, rapaz. Ei, esfria tua cabeça. Ei, dá uma volta lá fora, daqui a pouco vem para conversar. Ei, meu irmão, não é isso que você está pensando, não. Você está com a cabeça quente, te acalma. Nós temos que buscar amadurecer, irmãos, porque pessoas maduras são mais compreensíveis. Você é maduro, seja mais compreensivo com teu pai. Seja mais paciente com teu irmão. Eu falei algo algum tempo atrás, e essa semana aqui, Aurélio chegou e lembrou disso. A maturidade traz um preço, irmãos. O maduro é desafiado a ir bem além do que o imaturo consegue ir. E em determinado momento, sabe, eu tenho que me calar, mesmo tendo razão, para impedir que aquela fagulha se torne um incêndio muito grande. Mas o imaturo, não, eu estou com a razão, eu vou com a minha razão até o final. E o final pode ser a tua família destruída, o teu casamento destruído. Pessoas maduras tomam decisões e tratam com urgência aquilo que é urgente. Talvez você até agora tenha entrado e saído de igreja ouvindo palavras bonitas, belas. E Deus já falou o teu coração, você precisa tomar uma decisão para Cristo. Mas você fica pensando em outras coisas e achando que o evangelho é uma prisão, é uma cadeia, que vai cercear a tua liberdade, que vai te tirar alguns prazeres. Quando Jesus veio para nos trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria. Por isso decida hoje entregar a tua vida a Cristo. Sabe, queridos, é urgente fazer hoje a tua reconciliação. Tome essa decisão. Mas o nosso desejo é que a cada dia você possa estar revestido da verdadeira maturidade e tenha Cristo como teu exemplo. A estatura da tua maturidade, o referencial é Ele. E que através de cada uma dessas mensagens você possa estar se construindo como pessoa mais madura, como pessoa melhor, como uma pessoa equilibrada, para ser uma bênção como Deus desafia você a ser. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé?
Glória a Deus. Sabe por que Deus colocou no coração da juventude a estar refletindo sobre maturidade? Sabe por que Deus nessa noite, mais uma vez, falou a você sobre maturidade? Porque o Senhor está dizendo que você pode abençoar a tua família mais do que tem abençoado. Sendo mais maduro, sendo mais sensato, sendo mais ponderado, sendo mais equilibrado. Jesus nos chamou para ser sal da terra, e não é aquele sal que estraga a comida, e nem aquele sal que perdeu o sabor, mas aquele sal que dá o tempero. Você tem que ser o tempero de Deus onde quer que você chegue. Amém? O ambiente estava lá estragado, você entra ali com a presença de Deus, e a tua presença ali faz toda a diferença. Tome isso para ti nessa noite, pastor. Lá em casa a situação está complicada, está um desequilíbrio danado, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, colocou essa palavra no coração e diga: olha, o equilíbrio vai existir porque Ele mora dentro de mim. E a partir de agora eu não vou jogar mais combustível não, porque ninguém está ganhando com isso a não ser o inimigo. Traga uma palavra de paz, traga uma palavra de amor. Você não sabe mais o que dizer, porque o que você diz não está sendo ouvido. Abre a palavra de Deus e leia. Levante a tua voz e ore, e clame, e adore. Você perde a paciência muito fácil. Diga: Deus, assume o controle da minha vida. Me dê equilíbrio, me dê sensatez. Deus, me dê domínio próprio. Aleluia. Curva a tua cabeça nesse momento. A nossa caminhada é uma caminhada de aperfeiçoamento. Deus quer me aperfeiçoar a cada dia. Isso significa que algumas coisas que estão construídas erradas na minha vida, Ele vai destruindo para que a construção fique correta. Muitas vezes o que está precisando, irmão, ser mudado está aqui dentro. Eu tenho alguns conceitos errados, eu tenho um entendimento errado, eu tenho alguns fundamentos de vida que já não deveria mais estar dentro de mim. Peça a Deus nessa noite: Deus, arranque esses pensamentos que são, ó Deus, destrutivos. Arranque, ó Deus, essa linguagem, que é uma linguagem como fagulha, que causa incêndio, que maltrata, que machuca. Pessoas maduras perdoam. Pessoas imaturas guardam no coração a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, o rancor. Diga: Deus, trata isso comigo. Aleluia. Senhor Deus, oh Deus, que esta palavra fique no profundo do entendimento dos teus filhos. Que esta palavra que é viva possa vivificar os corações. Que essa palavra que é uma palavra que se renova possa, ó Deus, brotar algo novo na vida de cada um de nós. Mas, ó Deus, que a cada dia possamos viver de uma maneira que o Senhor tem para nós. Que sintamos o desejo de melhorar, de ir além, de buscar coisas mais profundas que o Senhor tem para a nossa existência. Ó Deus, que aqueles, ó Deus, que por falta de maturidade não estão conseguindo enxergar o teu amor, não estão conseguindo compreender que o que o Senhor está falando ao coração é o melhor, e por isso tem adiado a tomada de decisões
que nesta noite tudo isso cesse, e que possa descansar nos teus braços, possa entregar a vida a ti, possa fazer um pacto contigo, uma nova aliança de crescimento, de uma nova vida. Aleluia. Nesse momento, enquanto a igreja está orando, nós queremos conceder a oportunidade a você que está conosco nessa noite, somente você, que o Espírito Santo tocou no teu coração. E Ele está dizendo: filho, é hora de parar de adiar essa decisão. É hora de dar um passo a mais na tua vida. É hora de abrir, de escancarar o teu coração para mim, para que eu possa controlar a tua vida, para que eu possa fazer as mudanças necessárias, para que eu possa controlar as tuas emoções, para que eu possa controlar o teu ser. Se você que está aqui nessa noite sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador, entregar a tua vida a Ele, ou se você já fez isso em outro momento, mas gostaria nessa noite de dar um passo de reconciliação, de voltar à intimidade com Cristo, de voltar a se congregar, de fazer parte da igreja do Senhor, sabe, você pode tomar essa decisão nessa noite. A igreja está orando por você. Alguém para aceitar Jesus como Salvador nessa noite, levanta a mão assim, para nós orarmos por você. Alguém entre nós para fazer uma reconciliação com Cristo, levante a mão assim, para nós estarmos orando por você. Alguém em nosso meio nesta noite, que quer tomar essa decisão consciente, essa decisão importante, essa decisão inadiável. Eu sei que não é fácil, há uma resistência. Enquanto você está resistindo, eu quero convidar aqui à frente o nosso irmão Tomé, com a sua esposa, a nossa irmã Joana, a família, né? Que tomou uma decisão. Gostaria que viesse aqui à frente. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Está vindo mais ali. Pode ficar aqui de frente para a igreja. Aleluia, aleluia. Vou explicar. Está vindo mais ali. A filha, né? Ok, moça. Essa família é uma família de servos de Deus, né? A filha fez a reconciliação no domingo passado. Mas começaram a estar aqui na igreja, participando conosco dos cultos, e vieram conversar comigo e dizer: pastor, nós queremos adotar esta família como a nossa família. Queremos fazer parte da Igreja Batista Betânia. Amém? Então, nesta noite, o que nós estamos fazendo é apresentar esta família que vai estar se congregando conosco, né? Que vai estar fazendo parte. Portanto, quando olhar esses irmãos, não os vejam a partir de agora como visitantes, mas como parte. Amém? Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus. É uma família de amor, é uma família, né, que nós queremos crescer juntos. É um ambiente aqui de crescimento. Nós nos alegramos. E se alguém, nós já temos outras pessoas, né, que estão conversando conosco, que ficamos, porque nós vamos estar em breve apresentando. Se você já é um crente também, se identifica com esta família Betânia, não está congregando atualmente, ou se mudou para o bairro e tiver interesse em estar conosco, depois nos procure, né, para agendarmos uma conversa, porque as ovelhas pertencem ao Senhor, e Ele manda, e nós temos que cuidar e amar. Amém? Glória a Deus. Nós nesse momento, nós vamos convidar o ministério, nós vamos estar entoando um cântico, e queremos então que os irmãos que estão mais próximos aqui deem um abraço nessa família, né? Diga: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vamos celebrar a Deus com muita alegria no coração. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.